Se você pergunta para o Senhor se somos dignos, pode se assentar, se somos dignos. Se eu sou digno de estar aqui. A morte de Jesus na cruz nos tornou dignos de sermos herdeiros, de termos uma herança. Ele nos possibilitou com a sua morte isso, nos trouxe isso. Ele nos trouxe a paz. E tudo isso fala de restauração. Ele vem restaurar aquilo que você nem imagina na sua vida, querido. Mas comece em nosso coração a forma de adorarmos, a forma de falarmos com Ele. Nós viemos aqui nessa noite somente para ser restaurado por Ele. Por mais que você venha e preste um culto de adoração a Ele, é impossível você sair daquelas portas para fora e não ser tocado pelo Senhor. E a palavra do Senhor não falar contigo, por isso que eu não leio livros, eu leio a palavra do Senhor. Eu cito passagens dele. E a palavra de Deus é tão interessante que é compartilhar daquilo que Deus tem colocado, aquilo que está relatado nesse livro. Tem algum segredo? Não, tem muitos segredos aqui do Senhor que Ele quer revelar para os seus nessa noite. E nós custamos a entender aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Por mais que você veja o que Deus fez durante a trajetória na sua vida, querido, de onde Ele tirou, do estado que você estava. Será que é fácil de você notar e falar: Deus, olha o que o Senhor fez comigo? É só a misericórdia de Deus que nos alcança. Sabia disso? É só a misericórdia dele, o amor dele. Por isso que a Bíblia diz que o maior atributo do Senhor é o amor. Ele nos ama tanto, 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 ao ponto de não olhar pelas nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas sujeiras. Ele veio para nos restaurar, para que eu e você entendamos nessa noite que Ele quer fazer algo em nossas vidas. Ele quer começar dentro de nós uma restauração, uma transformação em nós nessa noite. Mas a transformação só acontece quando nós deixamos Deus fazer em nossas vidas. Mas Senhor, quando acontecerá algumas coisas em minha vida, espere no Senhor, confia nele. Entrega tudo nas mãos dele. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quando as coisas estão acontecendo ao contrário, tem de bom ânimo, porque Deus quer fazer algo em nossas vidas. Algumas coisas estão acontecendo em nossas vidas. É propósito de Deus muitas coisas. Não é luta do diabo. O diabo não tem esse poderio sobre nossas vidas. Não, ele só toca com permissão do Senhor. Ele não tem. E quando você não entende, quando você se entrega para as coisas do mundo, aí ele diz: agora é meu. Agora é meu. Mas enquanto você está nos caminhos do Senhor, enquanto você está buscando as coisas do Senhor, enquanto você está dependendo totalmente dele, o diabo não pode te tocar, o inferno não pode te tocar. E se ele se levanta é porque Deus permite, toca. Assim como ele fez com Jó. Tira tudo dele, só não tira a vida. Só não tira a vida. Porque às vezes há níveis que Deus quer nos levar, como ele fez com Jó. O finalzinho do livro Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Deus não quer que você só ouça ele, querido. Deus quer que você ande com ele. Não você só vir para essa reunião, para este momento. Aqui eu estou com Deus, lá fora não estou mais. Não. Aqui nós entendemos que já estamos, todo mundo aqui serve ao Senhor. Amém? Amém ou não? Todos servem ao Senhor, amém? É lá fora que nós vamos ditar isso. É lá fora. Então quando passamos por um momento de restauração, nós temos que esperar em Deus. E é difícil quando falamos disso. Deus, até quando?
Nós servimos um Deus que é rico em perdoar, queridos. O perdão está em primeiro lugar. Se não fosse a misericórdia, o amor de Deus, e se o perdão dele não estivesse aqui, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. É para isso que nós se reunimos, para isso. Porque nós somos gratos, porque Ele nos deu vida e vida em abundância, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Não há mais acusação. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Havia uma dívida contra as nossas vidas. Ele tirou tudo isso e nos tornou livres. E é por isso que nós nos reunimos aqui, abrimos a nossa boca para louvar a Ele, engrandecer o nome dEle. Há muitos que vão para a noite, vão para os shows de rock ou de qualquer outro estilo de música. Eles vão lá, eles abrem a boca e cantam, até choram. Vocês já viram? Já viram as pessoas chorando? Aquelas meninas chorando, é gente chorando. E muitas vezes entramos num ambiente como esse, onde é o lugar de adoração, Senhor, onde homens e mulheres se reúnem simplesmente para adorar o Senhor. Simplesmente para adorar o Senhor. E mesmo assim nós saímos daqui tocados por Ele. É impossível nós estarmos perto do Senhor e não ser tocados por Ele. É impossível. Por isso nós reunimos aqui em adoração, louvor de gratidão a Ele. Gratidão do quê? Só o fato de você estar aqui hoje, gratidão a Deus. Mas eu estou devendo, gratidão a Deus. Mas eu hoje não estava muito bem, glória a Deus. Você só não estava muito bem, mas tinha homens que muitos anos atrás, eles estavam sendo perseguidos, maltratados, surrados, açoitados, xingados. Homens que nós não éramos dignos de calçar nada deles, não podíamos nem andar perto deles. São homens que entregaram as suas vidas por esse evangelho. Eram aflições atrás de aflições, choro atrás de choro. Andavam sendo perseguidos. O que nós temos hoje, a perseguição nossa, sabe qual é? É o diabo. O diabo já foi derrotado. O diabo já foi derrotado, querido. Então nós viemos aqui nessa noite para adorarmos a Deus, mas saímos daqui restaurados por Ele, tocados por Ele, curados por Ele. E eu vou dizer o porquê. Eu vou dizer algo para você. Eu fico falando com Deus na quinta. Eu estou falando com Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E minha esposa lembra que hoje eu comecei a cantar uma música. Deus, música não sabe cantar essa música, porque ela é muito nova, assim. Foi lançada agora. E eu fiquei cantando aquela música e não entendo por que Deus às vezes faz umas coisas assim. E Ele falando de restauração. E eu saí, voltei à tarde, sentei e comecei a olhar, e Deus começou a falar de vasos. Eu falei, porque vaso? Um dia eu estava numa cidade, no litoral, e Deus mostrou vasos. Mas não vasos dentro, vasos fora sendo colocados na porta. Mas hoje Deus começou a falar de vaso dentro. Sobre restauração de vasos. E vasos de barro. E esse dia eu falei que Deus colocou o reino dele dentro de nós. E sabe o que Ele fez? Ele colocou dentro de nós. Nós somos como barro. Como barro. Algo insignificante. É ou não é? Barro vale ouro? Então Deus começou a falar de restauração para mim nessa tarde. Restauração. E restauração, querido, há um preço, sim. Você vai ter que passar por algumas coisas. Minha esposa falou domingo de Romanos sobre a transformação, para você aproveitar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito.
Nós temos que passar o processo da transformação, deixar Deus nos transformar, porque se você não deixar, Deus não vai fazer nada, porque Ele não vai arrombar a porta do seu coração, a sua vida. Ele vai dizer: eis que estou à porta. Ele não está falando para o mundo, Ele está falando para a igreja dele: eis que estou à porta e bato. Ele fala: se hoje você ouvir a minha voz, abrir essa porta, eu entro e ceio contigo. A ceia está falando de aliança. Ele quer fazer uma aliança contigo. Eu quero restaurar a minha aliança contigo. Mas Ele não pode entrar em áreas na sua vida que você não deixa Ele entrar, que eu não deixo Ele entrar. Resumindo, Deus é um Deus educado. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, se hoje você ouvir a minha voz, abrir essa porta, eu entro, e aí eu começo a restauração de dentro para fora. De dentro para fora. A pior coisa do ser humano é que ele quer ser mudado no seu exterior, mas por dentro está um sepulcro caiado. Você pode botar a melhor roupa, você pode passar a melhor maquiagem, fazer a sua barba, cortar o seu cabelo, mas se por dentro estiver sem restauração, sem transformação, de nada adianta. Transforme nessa noite o teu sorriso amarelo em choro de arrependimento. Comece a chorar aos pés da cruz. É tempo de chorar aos pés da cruz. Ele é rico em nos perdoar. Ele está disposto a nos dar mais uma chance. E muitas vezes nós precisamos passar por alguns processos, querido. Uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, até que realmente você entenda o que é a transformação, até que realmente você comece a aproveitar aquilo que Romanos fala: o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. E eu fiquei pensando num texto, eu já preguei sobre esse texto, mas eu gosto desse texto, porque esse texto fala de restauração. Ele mostra realmente quem é o homem, realmente quem é a mulher. E ele mostra porque ele deposita ouro, o reino dele dentro de nós. É por isso que Deus escolhe, Coríntios fala que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aqueles que não são para serem, os desprezados para serem. E quando nós olhamos assim, eu era desprezado e Deus escolheu você. Nós somos privilegiados. Privilegiados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 18. Deus trabalha com processo, querido, porque Gênesis começou um processo. Ele formou a terra, Ele criou tudo, Ele formou o homem. Viu que não era bom, que o homem estava sozinho, precisava de uma companheira, Ele deu uma mulher. Mas Deus depois viu também que o homem se corrompeu. Em Gênesis capítulo 6, Ele fala que o homem se corrompeu. Ele viu que o homem estava se corrompendo. A terra estava cheia de violência. Então Ele acha um digno, um homem que não tinha se corrompido, um homem que estava entendendo o que era bom, o que era agradável, o que era perfeito aos olhos do Senhor. Um homem que ouvia a voz do Senhor. Aí Ele chama Noé e começa um projeto com Noé. Deus cria tudo primeiro e depois Ele vem e fala assim: não me agrada, os seres humanos estão todos se destruindo, a violência na terra. E o que Ele faz? Chama Noé e fala: Noé, constrói uma arca. E Noé começa a construir aquela arca.
E Noé termina aquela arca, e havia uma terra que não havia chuva, e Deus manda chuva e destrói. Que processo! Deus cria o homem, cria a mulher, e depois veio o que ele fez, não era bom, porque os homens começaram a se corromper. Ele fala: eu vou acabar com tudo isso, e ele acaba com aquilo. Que comece Noé, mas Deus sempre faz alguma coisa. Sempre há um justo. E quando ele pega Noé, ele fala: eu escolhi você, justo. Ele levanta, e vem o dilúvio e destrói toda a terra. E eu já falei sobre isso, que Deus depois ele pega e faz uma aliança. Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio. E um dia eu falei para os irmãos, ele só disse que não ia destruir com água, mas com fogo, com meteoro, ele vai se destrói. Ele fez uma aliança, e não é toda vez que você vê aquele arco-íris, é uma aliança que eu fiz contigo. Aquela aliança é uma aliança de misericórdia, de amor, porque ele poderia acabar com tudo. Eu acabo com tudo isso, mas ele escolheu um ainda. Isso é restauração. Deus começou a restaurar de novo a raça humana. Deus, querido, sempre quer estar perto de nós. Nós estamos sempre longe do Senhor. O projeto de Deus, no início de tudo, era toda tarde ele passar e trocar uma ideia com Adão e Eva. Mas o pecado, a desobediência, o pecado, o fruto que não poderia ter comido, o pecado os afastou do Senhor. Mas há o processo do Senhor, porque ele começa tudo de novo. Fala para o irmão nessa noite: Deus começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Deus não desiste dos seus. Enquanto houver homens e mulheres que estão dispostos a passar por esse processo, Deus não desiste dos seus. Ele não desiste daqueles que não desistem dele. Ele sempre vai nos restaurar. Ele sempre vai levantar um processo de restauração em nossas vidas. Mesmo quando você diz: Senhor, hoje eu não estou sentindo nada, Pai. Só eu fiz essa oração. Cadê o Senhor agora? Cadê as promessas que o Senhor disse para mim? Cadê as coisas se cumprindo? Mas há um processo de Deus, até que eu e você entendamos o que Ele quer em nossas vidas, o que Ele quer fazer em nossas vidas. Deus sempre está perto de nós. Nós estamos sempre longe, se afastando de Deus. Para começar algo perfeito nessa noite, querido, Deus precisa quebrar nossas vidas. O processo de Deus. E ele mostra em Jeremias capítulo 18 esse processo, o processo que ele ia fazer com o povo de Israel. Eu posso fazer isso. E há algo interessante num texto, no versículo aqui. E eu queria que você acompanhasse e abrisse sua Bíblia no capítulo 18 de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirá as minhas palavras. E Jeremias diz: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas, como um vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel. E aqui nós vemos um processo interessante. Alguém diz: Deus, dá para começar de novo? Começa. E dá para começar de novo? Começa. O Senhor está comigo? Estou. Começa. Porque aqui é um processo de como fazer esse vaso, do que fazer. E por que muitas vezes nós questionamos Deus? Por que tudo de novo? Ontem eu falava para o Senhor: por que de novo algumas coisas? Por que está se repetindo? Porque você precisa descer a casa do oleiro, você precisa ser quebrado de novo, você precisa ser feito algumas coisas em sua vida. E uma irmã dizia o seguinte: irmão, quando nós falamos desse processo de fazer um vaso, é terrível. Porque quebrar um coração, quebrar uma vida que já está num elevado, já está mal, já estou há 15 anos, 20 anos, 30 anos no Evangelho. Eu já conheço a Bíblia toda. Eu já sei tudo, eu sou formado nisso, naquilo. Enquanto nós tivermos essa característica, nós não podemos não podemos conhecer realmente a casa do oleiro. Deus quer nos levar nessa noite, uma noite de restauração em nossas vidas. Isso vai te custar sim, querido. Alguns processos na sua vida nessa noite que vai ter que ser feito novamente. Aquilo que você não entendeu, você vai ter que entender. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que entender. Mas tem que existir uma entrega sua. Ele leva o profeta e diz assim: olha só, desce lá. O que ele está fazendo a obra sobre as rodas. E você já viu esse processo? Você já viu aquele filme Ghost? Mas aquele filme não é nosso parâmetro nessa noite. Às vezes eles fazem até uma sátira com aquele filme, né? O cara está fazendo vaso, starta tudo, né? Mas aquilo lá é só para você entender que é daquele jeito mesmo, está aquele processo ali, né? Mas sabe o que ele faz? Ele pega um monte do que não era nada, ele pega aquele monte de barro, larga em cima de uma mesa. Assim sou eu e você. Ele jogou aquele monte ali, botou um pouquinho de água, deu uma mexidinha e começou o processo. Aí ele começou a tirar essas coisinhas que impedem você de ser formado. Aí ele vai tirando a mentira, a prostituição. Ele vai tirando orgulho. Ele amassa aquilo. É assim que faz o oleiro. Se você vai visitar esses lugares onde faz esses vasos, você vai ver como que é o processo. Ele pega aquele monte de amassa e começa naquelas rodas a formar aquilo. Assim ele fez com as nossas vidas. Mas de vez em quando ele começa a entortar alguma coisa e começa a dar errado. Alguma coisa não está certo. Ele pega, diminui tudo e começa de novo. Senhor, que processo longo. Por que de novo esse processo? Só eu falei ou você já falou isso para o Senhor? De novo, Senhor. Ele está ali de novo. Aí há mais um processo, você dá uma crescidinha. Aí quando você pensa assim, agora sim, naquele finalzinho do vaso assim, está fechando, vai acabar, que ele vai botar a mão por dentro. Você viu já essa história. Já botamos aqui para tirar aqueles excessos de dentro. Aí começa tudo de novo. Esse é o processo. É isso que Deus estava falando para mim nessa tarde. Eu estou fazendo todo esse processo. E algumas coisas precisam ser feitas no processo em nossas vidas. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar. As obras da sua mão, ele estava ali entregue aquilo. E por que Deus fala de barro? Porque barro não poderia ser ouro. Um vaso de ouro.
Não poderia ser bronze, prata, mas é barro, algo insignificante. É para que o homem não se sinta. Alguns que dizem que o homem se acha, mas Deus fez ele do pó da terra. E realmente a mulher, Ele fez do homem, Ele fez da carne, não fez do pó. Ele mostra que o homem não é nada. O que o homem precisa entender é a entrega a Deus, é se entregar totalmente a Ele. Eu falei para o Rod, para os meninos, eles sabiam cantar uma música muito nova. E hoje eu fiquei ouvindo essa música algumas vezes. Repeti, eu vi de novo aquela: quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E Deus está falando de restauração. Há pessoas aqui que querem ser vaso novo. Deus quer te restaurar nessa noite. Há um processo, você desce, esmaga, levanta de novo, vamos de novo. E Ele faz isso com as nossas vidas, para que eu e você sejamos vasos de honra. Ele leva esse barro e começa o trabalho nas mãos do Senhor. E Ele diz: não poderei fazer eu a mesma coisa. Ele diz: eu posso nessa noite começar tudo de novo na tua vida. Eu posso começar tudo de novo. Se Ele começou a obra, Ele termina, Ele é fiel para terminar. Então se Ele começou é porque tem algo em nossas vidas que está impedindo, então Ele vai começar de novo. Ele é fiel, Ele começou a boa obra, Ele vai acabar a boa obra. Nós somos obras das mãos dEle. Mas dói, esse é um processo que dói. Alguns que dizem que falamos do coração de Deus, mas eu imagino quando Ele tomou a decisão e viu a corrupção humana. Eu vou destruir tudo. Pai, Filho e Espírito Santo no céu, vou destruir. Deus não destruiu tudo. Ele poderia acabar com Noé e todo mundo, mas não. Ele começou de novo. Esse é um processo de Deus. Ele começa de novo. Quando você entende, Senhor, eis-me aqui, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso novo. Vai dizer que você vem, você canta louvores. Eu não creio, querido, que você saia da mesma forma. Eu não creio. Alguma coisa tem que mexer em você. Há uma cidade para ser ganha. Há vidas esperando pela tua palavra. Que a palavra que Deus colocou em você. Há vidas esperando. Nós fomos esse dia para a rua levar um bombom para as prostitutas. Você fala algo tão, mas muda vidas. Porque você tem a oportunidade de colocar a mão sobre alguém e orar sobre ela. Falar de Jesus. Falar que Jesus ama a vida dela. Um dia atrás nós programamos de sair e fazer que o evangelho, uma adoração na Tiradentes, e ficamos. Mas minha mulher me incomodou. Ela chegou no quarto, eu já estava pronto para dormir. E ela ficou ali, daí não teve como, e nós fomos em 4 adorar a Deus. E diziam os pregadores muito novos que: irmão, vocês não sabem o valor que tem uma alma. Porque naquela noite nós sentamos, a Bel estava ali tocando violão, estava eu, Rodrigo e minha esposa. E sabe o que aconteceu? Chegou uma menina ali e parou na frente. Ela parou na frente ali, com aquele espírito do inferno. Uma lésbica. Ela parou ali e ficou ali. Não, aquela mulher de Deus, ela não é uma lésbica. A mulher de Deus, ela parou e ficou ali. E cada música, cada acorde da Bel, ela chorava. Ela chorou. Até que minha esposa deu um abraço nela.
E ela só chorava. Alguma coisa ela sabia de Deus. E ela ficou chorando. Então aquela noite fala: mas e aí, o que aconteceu? Valeu a pena. Encontramos outros irmãos e como eles começaram a entregar lanche, nós fazendo adoração ali. E vem outra mulher e chora, e outro chora. E quando terminamos aquele louvor, aquela menina foi embora. Deus começa tudo de novo em nossas vidas, querido. Basta nós abrirmos o nosso coração, Ele começa tudo de novo. E alguém fala: mas para quê? Todos os dias você tem que se entregar nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, começa de novo na minha vida. Tem algo que me impede minha vida de fazer aquilo que o Senhor tem mandado cumprir. O propósito do Senhor nessa terra, faz de novo a minha vida, Senhor. Quebra áreas da minha vida que ainda não estão bem formadas. Isso chama-se restauração. Ele diz para o profeta, ele leva e mostra: eu faço assim, eu não posso fazer isso com você, casa de Israel. Ele diz para nós: eu posso fazer a mesma coisa para você nessa noite. Quando um coração aberto se entrega ao Senhor. Eu botei uma frase: para começar algo perfeito, Deus precisa quebrar o vaso, fazer de novo quantas vezes for necessário. Dói. Eu vou repetir para você: o nosso Deus é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar porque Ele levantava um homem de Deus e aquele se corrompia. Ele levantava um outro ímpio e fazia levantar um homem de Deus e aquele se corrompia e vinha outro. Deus não desiste da gente, Ele não desiste. Porque sempre Ele vai criar um jeito de estar próximo da gente, sempre. E quando a humanidade pensou: Deus esqueceu, começa o Novo Testamento, 400 anos Deus sem falar com o povo. Ele começa de novo: agora eu vou mandar meu filho. Nós desistimos muito fácil das coisas de Deus, mas Deus não desiste da gente. E quantas vezes for necessário, você precisa chegar aos pés do Senhor. Eis-me aqui de novo, Senhor, faz a minha vida, quebra, tira aquelas coisas que impedem o Senhor mover na minha vida. Começa de novo, Senhor. É difícil? É difícil. Ei, você falou tudo isso, é difícil? É. Deus não desistiu do seu, querido. A misericórdia de Deus alcançou porque Ele mandou o seu Filho para morrer pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E sabe quem entrou? Eu e você entramos. Nós fomos enxertados. Esse é o projeto de Deus. Ele veio para os seus não o quiseram. Então nós entramos. Nós entramos. Fala para o irmão do lado: nessa noite nós precisamos descer na casa do olheiro. Fala para ele. Fala, olha bem para ele: nós precisamos descer na casa do olheiro. Este lugar é um lugar de restauração. É um lugar de entrega. É um lugar de renúncia. É um lugar de pedir perdão. É um lugar de reconhecer os nossos erros. Porque quando você chega aqui, não tem mais você, é uma entrega total, porque você se larga ali, naquela mesa, e Ele começa a obra. Aqui não está dizendo e a pessoa se acerta, está dizendo, Ele começou a obra, Ele desfez e começou novamente. Ele faz assim com as nossas vidas. Quantas vezes Samuel for preciso? Quantas vezes? Quantas vezes Rod for preciso, Deus vai fazer isso. Quando você reconhece que você precisa todos os dias descer a casa do oleiro, fala: Deus, eis-me aqui. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4.
Entenda o que Paulo falou aqui. Amém? Você achou aí? Temos, porém, esse tesouro em vasos de ouro, de prata, de bronze, de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você consegue entender porque Deus fala para Jeremias: vai, desce a casa do oleiro, e lá ele começa a fazer o vaso, porque o vaso de barro, ele está dizendo assim, Paulo entende isso, temos porém esse tesouro em vasos de barro, nós somos vasos de barro, Deus depositou tesouro em nós, para que a excelência do poder de Deus seja, não de nós, mas dele. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os que não são para serem. Ele escolheu depositar a excelência dele em vasos de barro. É o que diz aqui o texto que Paulo cita. E lá em Jeremias fala que ele leva a casa do oleiro e lá ele começa a fazer e faz o processo todo de novo. E se precisar faz de novo, porque ele quer depositar a excelência dele em nós, o reino dele em nós, tesouro, o reino dele em nós. E Deus escolheu, querido, vasos de barro. Ele escolheu vasos de barro. E vasos de barro, querido, depois que ele está pronto, eu já sou um vaso. Ai, que bom. Tem os processos ainda. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Ele é levado, ele é colocado dentro de um lugar quente, para ser levado para secar, mas para alta temperatura. No processo normal, quando esse vaso racha, ele é deixado do lado. Fica aí. Não deu certo. No processo do homem, esse homem que mexe com esse barro, com esse oleiro, ele pega e começa outro. Deus não faz isso. Quebra a minha vida e faz de novo, Senhor. Ele puxa de novo, quebra e faz de novo, para que a excelência seja depositada nesse vaso. Para que você não se vanglorie, nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Isso fala de restauração, de transformação, para você entender quem você é. Um homem simples, uma mulher simples, nas mãos do Senhor, que entende esse processo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele começa em nós, dentro de nós, um processo. Por isso que é uma loucura quando as pessoas dão testemunho do que, olha o que Deus fez comigo. Eu usava droga, eu me prostituía, eu roubei, eu matei. Mas Deus mudou a minha vida para a sociedade, que loucura. Mas para Deus, Ele fala, vasos de barro, eu depositei a minha excelência dentro dele. Deus depositou isso dentro de você, querido, nessa noite. O reino dele. O reino dele. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei em que área você está aflito nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas Deus sabe como está o seu coração. O convite do Senhor nessa noite está em Jeremias. Dispõe-te, desce na casa do olheiro nessa noite. Dispõe
e desce. E eles: não posso eu fazer com você novamente isso, começar de novo? Ele faz isso. Ele faz isso. Deus fala de restauração nessa noite. E eu fiquei à tarde falando de restauração, restauração, restauração. E restauração dentro de nós. Se você não estiver restaurado dentro de você, querido, se você não entender o que Deus depositou em você, você não vai poder passar para ninguém lá fora. E quantas pessoas onde você está estão aguardando uma palavra sua? Ah, é minha? Não, é sua. Quantas pessoas estão aguardando uma oração sua? Um convite seu. Esses dias nós estávamos aqui na intercessão, na sexta-feira, e Deus mostrou a gente andando, já ficou pronto já os convites, a gente andando nessas ruas, entregando o convite, e com a camiseta. E nós já fizemos isso. Vamos fazer agora, imprimir e começar a fazer, porque há muitas vidas aqui que não conhecem Jesus. Se você vai nessa pracinha aqui, ó, você vai ver o tanto de gente que tem ali. Quando está quente, então o tanto de gente está ali, procurando algo para satisfazer o seu coração. E eu fiquei imaginando quantos prédios desses tem gente precisando de uma palavra nossa. Quantos? E sabem quem Deus depositou a sua excelência? Em mim e em você. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Vem cá, Bel. Cadê a Bel, amada? Foi evangelizar um cara que passou na rua ali. A excelência está em reconhecer que somos vasos de barro e que Deus escolheu a mim e a você para depositar. A minha palavra nessa noite, que da palavra que Deus colocou em meu coração, é para que você entenda que é algo que Deus colocou dentro de você. Ele não perguntou: não, eu não vou te escolher porque você saiu da prostituição, não, você saiu das drogas, não, você... Não, ele falou: vou depositar em você, que não é para ser, para que estava condenado, mas agora você não está mais. Ele depositou isso dentro de você. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Ele colocou em nós. Mas as pessoas ficam: mas Deus colocou em mim, mas eu não sou capaz. Não, Ele escolheu você por você não ser capaz. Por você não ser capaz. Porque se você começa com capacidade, você esquece o que Deus vai fazer. É quando você reconhece que você não tem força alguma, aí é que Deus fala: agora sim. Agora sim. Por isso que diz o texto aqui: como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Assim sois na minha mão. Assim é você na mão do Senhor nessa noite, querido. E a música que eu estava falando fala que eu quero ser, Senhor. Você fala: meu, por quê? Porque nós precisamos voltar a algumas coisas. Nós precisamos voltar nessa noite. É uma noite de descer à casa do oleiro. E você vai fazer isso onde você está. Você vai se ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui. O Senhor começou a obra, o Senhor é fiel para completá-la. Feche os olhos, curve sua cabeça. Suriama Shuroko Toriakanteyama. Oh Deus, nessa noite, Senhor,
Assim como um dia o Senhor me mostrou vasos, numa porta onde o Senhor mostrou vasos dentro. Tem vasos aqui nessa noite, Senhor, com rachaduras. Que não se sente mais digno, que não se sente mais digno. Há vasos aqui que a decepção bateu várias e várias vezes. O Senhor te diz nessa noite: não posso eu de novo fazer contigo. Oh, desce nessa noite, querido. Desce nessa noite, eu quero te convidar. Eu sei que você já entregou a sua vida a Jesus. Eu sei que tem dias que não é fácil, tem dias que são difíceis. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo. Oh, eu sou um vaso quebrado. Comece a falar com o Senhor essa noite. Comece a orar, falar com Ele. Eu sei que tem dias Pela circunstância.